Graça e paz. Nós estamos para mais uma aula do Estado. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças. Hoje, primeira aula de doutrina da salvação, doutrina importantíssima. Primeira aula do nosso seminário teológico à distância. E você pode fazer esse seminário mandando uma mensagem para o WhatsApp 9203 7604 9203 7604 9203 7604 9203 7604. E você pode estudar online. Quais são os dias? À noite, sempre às 20 horas, terças e quintas, segunda e quarta segunda de cada mês. Mas se você disser, olha professor, eu queria, mas eu não posso, não tenho disponibilidade, as aulas ficam gravadas, tanto aqui no meu Face, quanto elas são postadas no meu canal no YouTube, Gilberto Rebouças, tudo com letras minúsculas. E Rebou é com U e não com L. Gilberto Rebouças. Então você vai lá e lá tem quase 400 aulas e pregações que vão abençoar a sua vida. Então você manda uma mensagem de WhatsApp dizendo, olha, eu queria saber como é que faz para se matricular. E você pode estudar de qualquer lugar do mundo. Se você está em outro país, então você coloca 55 antes, que é o código do Brasil. Depois você coloca 85, que é o código de Fortaleza, Ceará, onde eu moro. E aí você bota 9203 7604. E você não podendo assistir aqui online, você pode assistir de madrugada, de manhã, meio-dia, na hora do almoço, porque as aulas ficam gravadas e você pode assistir quantas vezes você quiser. Por exemplo, a aula de hoje, o material, eu já mandei, nós temos um grupo de WhatsApp, e você pode fazer parte deste grupo. Então, você é meu convidado para estudar, você que está no campo missionário, você que está em outro estado, você que quer estudar a palavra de Deus, porque o nosso lema é saber mais para servir melhor. Então hoje nós vamos começar a estudar a doutrina da salvação. A doutrina da salvação, ela é conhecida pelo nome técnico de soteriologia, porque ela é uma palavra composta de soteria, que quer dizer salvação, livramento, cura. Então, é salvação. E logos, que é um estudo, um tratado, um discurso. Então, soteria, salvação, logos, discurso. Então, soteriologia é um estudo a respeito do que a Bíblia chama de salvação. E por que nós precisamos de salvação. E o texto bíblico que nós vamos usar para iniciar nossa aula é Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Efésios 2, do 8 ao 10. Então hoje nós vamos começar a estudar a doutrina da salvação. O processo da salvação. A salvação ela é tanto um ato quanto um processo. Como um processo, ela começou na cruz, ela começou na eternidade,
Deus planejou na eternidade, a executou no tempo. O Espírito Santo aplicou e nós vamos usufruí-la tanto aqui como na eternidade. Como um ato, ela ocorreu na cruz do Calvário, quando Jesus morre e ressuscita ao terceiro dia. Então, na morte e ressurreição de Jesus, nós temos a execução do plano salvador. Então, aquilo que o Pai planejou, que o Filho executou, é papel do Espírito Santo agora colocar na vida das pessoas, abrir o nosso entendimento para que a gente compreenda como a gente precisa de salvação. Então, a salvação ela tem tempos. A salvação no passado, né, nós fomos salvos da condenação do pecado. No passado, nós fomos salvos da condenação do pecado. No presente, nós somos salvos do poder do pecado. E no futuro, nós seremos salvos da presença do pecado. Então, vou repetir. No passado, nós fomos salvos da condenação do pecado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. No presente, nós estamos sendo salvos do poder do pecado. Não apresenteis os vossos membros como instrumento de iniquidade, diz Paulo. No futuro, nós seremos salvos da presença do pecado. Paulo diz, mas a nossa pátria está nos céus. E aguardamos de lá o Senhor Jesus, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso. Então nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. As doutrinas da salvação. A justificação, ela mostra que, Ana, Deus abençoe a Aninha, né? Na doutrina da salvação, nós estamos começando hoje, Ana, a doutrina da salvação. Na doutrina da salvação, na justificação, nós fomos salvos da condenação do pecado. Na santificação, nós estamos sendo salvos do poder do pecado. Nós estamos sendo salvos do poder do pecado. E na glorificação, nós seremos salvos da presença do pecado. Raquel, que prazer, que honra, que alegria. Né? César, Deus abençoe. Então nós estamos hoje na doutrina da salvação. Eu vou recapitular. Já foi dito. Então eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos falando de Fortaleza, Ceará, Brasil. E nós temos hoje pessoas maravilhosas conosco. Nesta aula, né, Deus abençoe os nossos alunos. Esse curso à distância foi feito para aquelas pessoas que não podem estar conosco numa faculdade, mas querem estudar. Deus abençoe Raquel. Seja muito bem-vinda. É prazer enorme, alegria tê-la conosco. César, Deus abençoe, um abraço para a família toda. Né? A Aninha eu já vi aí. Então, o povo está chegando. Então, salvação tem um nome técnico na teologia, que é soteriologia. Soteria quer dizer salvação. E logos quer dizer estudo. Então, soteriologia é o estudo da salvação. Soteriologia é o estudo da salvação. E a salvação tem 3 tempos. Passado, fomos salvos da condenação do pecado. No passado, nós fomos salvos da condenação do pecado. O apóstolo Paulo diz, e nenhuma condenação há para os que estão
em Cristo Jesus. No presente, nós somos salvos do poder do pecado. Diz que o pecado nos rodeia, mas há uma grande nuvem de testemunhas. Abraão, Isaac, Jacó. Então diz, corramos a carreira e fujamos do mal. E a Bíblia diz que nós seremos salvos da presença do pecado. Fomos salvos, estamos sendo, através do poder de Deus, e seremos salvos para sempre da presença do pecado quando o nosso Senhor vier e transformar o nosso corpo para ser conforme o seu corpo glorioso. Nas doutrinas da salvação, na justificação, no momento que você crê, você é justificado, então é absolvido da culpa e é perdoado. Então, a condenação do seu pecado foi anulada. Na santificação, nós estamos sendo transformados, é a salvação no presente. Nós estamos sendo transformados na imagem de Jesus Cristo e estamos sendo salvos. E na glorificação, que é quando Jesus voltar, o nosso corpo será transformado e nós seremos salvos da presença do pecado e estaremos para sempre com Deus. Quando a gente estuda a soteriologia, nós estudamos algumas doutrinas difíceis logo no início, principalmente para quem não está muito acostumado com a leitura, com quem não tem o hábito de ler, de pesquisar, de se informar. Então existem sistemas teológicos construídos de salvação. Um deles chama-se universalismo. O que o universalismo ensina? O universalismo ele ensina que todas as pessoas serão salvas, que Deus é tão bom, que um dia ele vai salvar todas as pessoas e que nem mesmo o diabo vai ser condenado. Então quem assim crê e assim ensina é chamado de universalista. E existem aqueles que são chamados de calvinistas. Quando se fala em relação à doutrina da salvação, no calvinismo, de Jean Calvin, um reformador francês que se radicou em Genebra, Calvino, como nós conhecemos, ele ensinou e posteriormente seus alunos desenvolveram as suas doutrinas no que ficou conhecido como sistema calvinista. E no sistema calvinista há um predomínio da soberania de Deus. Ou seja, Deus é soberano e a vontade dele é a vontade que vai prevalecer. Então tudo concorre para o cumprimento desta vontade soberana. E aí surgiu também um terceiro, que chama-se arminianismo. O arminianismo surgiu na Holanda com um teólogo muito bom também, um homem de Deus, chamado Jacobus Arminius, seu nome latino. Em português, Jaco Armínio. Armínio divergia de Calvino, certo? E o sistema doutrinário ensina que os homens podem ser salvos se arrependerem e crerem em Jesus Cristo como seu único Salvador. No sistema calvinista, Deus elegeu pessoas na eternidade para serem salvas.
Deus escolheu pessoas dentre a massa caída para serem salvas. E estas pessoas que Deus escolheu na eternidade é que serão alcançadas pelo Evangelho. E que só Deus sabe quem são elas. No sistema arminiano, não. Todas as pessoas podem ser salvas, a salvação está à disposição de todo aquele que se arrepender e crer. Então, no sistema calvinista, a salvação é para os eleitos. No sistema arminiano, a salvação é para todos. Existe uma vertente que é uma tentativa ao meio termo, chamado de molinismo, de um teólogo católico chamado Luís de Molina, que ele tenta conciliar essas duas coisas. Mas não vão, e hoje está renascendo o molinismo, mas quando você vê, você percebe que é uma tentativa de costurar e de conciliar estas duas vertentes. Então, como é que surgiu essa história, essa divergência doutrinária? Porque essa primeira parte, essa parte introdutória, é mais para dar a você ciência, conhecimento do assunto, para que você não fique sem saber do assunto tão profundo que são os debates, que são as posturas, as posições teológicas acerca do que vem a ser salvação. Então, a controvérsia começa com um homem chamado Pelágio. Pelágio era um monge inglês que pregou em Roma, e Pelágio dizia o seguinte, que o pecado de Adão afetou apenas a ele. Isso nós já vimos quando nós estudamos a martiologia, a doutrina do pecado. Então, Pelágio dizia o seguinte, o pecado de Adão não atingiu a mim, não atingiu a você, não atingiu nossos filhos, só atingiu a ele. Então, o homem é livre, o homem nasce puro, e, portanto, tem completo livre-arbítrio e pode ser salvo tanto pela obediência à lei como pela obediência ao Evangelho, que ele pode fazer porque ele não tem nada a ver com o pecado de Adão. Quando ele começou a pregar isso, levantou-se contra ele um dos maiores teólogos da igreja de todos os tempos, que eu considero, depois do apóstolo Paulo, dos apóstolos, ele um dos maiores teólogos, Santo Agostinho. Agostinho, que foi um dos maiores pais da igreja, se levantou contra e disse não. Nós recebemos o pecado de Adão. Adão era nosso pai, Eva era a mãe da raça humana, e caindo eles, nós recebemos como herança a culpa do pecado deles, e a natureza pecaminosa. Então nós nascemos duplamente afetados. Nós nascemos condenados, debaixo de condenação, e nós nascemos culpados, e nós nascemos corrompidos, poluídos, ou seja, nós nascemos com uma natureza inclinada para o mal. É tanto que você não precisa ensinar ninguém a fazer o que é errado. Você não precisa ensinar ninguém a pecar. Então houve esse debate e Santo Agostinho ganhou o debate contra Pelágio. Mas essa história não acabou por aí. Depois, nos dias da Reforma Protestante, no século XVI, Erasmo de Roterdã, um sábio, ele se levantou para falar semelhante, uma doutrina parecida com a doutrina de Pelágio. E aí, quando Lutero
ouviu, Lutero se levantou, porque ele era um monge agostiniano, e porque Erasmo era semi-pelagiano. E aí o que aconteceu? Erasmo de Roterdã começou a pregar uma doutrina de que você não tem culpa. Você nasce com a propensão, com a inclinação para pecar, mas você vai se tornar pecador. E Lutero, seguindo os passos de Agostinho, diz não. Nós nascemos não apenas com o desejo de pecar, nós já nascemos pecadores. E o pecado não vai ser uma alternativa. O pecado nós vamos cometer, é questão de tempo. Né? Assim como a bananeira da banana, o homem dá pecado. Então, pé de banana gera banana. Pé de homem, pé de gente dá pecado. Então, mais uma vez, Lutero saiu triunfante. E aí depois, muito tempo depois, aconteceu o mesmo problema entre Jacó Armínio e Calvino. Calvino estava do lado de Agostinho, Lutero, e ele dizia que o homem é um ser completamente corrompido, que esse homem já nasce debaixo de condenação e que esse homem porque existe uma questão, que nessa linha que vem de Agostinho, Lutero, Calvino, como é que se compreende o pecado? Se compreende o pecado assim. Quando o homem caiu, nossos primeiros pais, o pecado foi imputado na nossa conta, ou foi transferido para nós, ou nós o herdamos, a culpa. E nós somos culpados. Então, uma pessoa já nasce com a culpa, já nasce com o carimbo pecador. E nesse sistema, ela já nasce também com uma natureza inclinada para o mal. Então, você não vai precisar levá-la para o mal. Basta, deixa eu ver, nascimento, Deus abençoe Márcio, seja bem-vindo, né? Deus abençoe. Então, nesse sistema, a pessoa nasce com duas coisas. Primeiro, a pessoa já nasce culpada. Ela não vai se tornar pecadora. Ela já nasce pecador. Por quê? Porque Agostinho dizia o seguinte: Adão era nosso pai. Nosso pai e nossa mãe eram pecadores. E filho de pecadores são pecadores. Então, o pecado passou de Adão para nós. Então, nós recebemos a culpa e recebemos a natureza inclinada, que gosta, que se deleita com o pecado. Então nós já somos pecadores. Então surgiu uma frase que diz assim: peco porque sou pecador. Ou seja, assim como uma mangueira dá mangas, como uma bananeira dá bananas, porque ela já é mangueira, bananeira, assim o ser humano peca porque já é, por natureza, pecador. Mas no sistema semi-pelagiano, esse sistema que foi defendido por dois teólogos católicos franceses, logo no início, depois por outros, ele defende que o ser humano nasce com apenas a inclinação. Que o homem não nasce culpado, já não nasce de cara para o inferno.
ele nasce com a inclinação. E ele pode dominar essa inclinação, mas mais cedo ou mais tarde ele vai acabar caindo nesta teia do pecado. Mas ele não é condenado. A diferença é que no outro ele já nasce condenado e nasce com a inclinação para o mal. Já no semi-pelagianismo, a pessoa não nasce condenado, mas nasce com essa inclinação para o mal. Daí, diz assim, peco peco porque sou pecador, e a outra é sou pecador porque peco. Então, o que é isso, professor? Nos ensine com calma. Então, no sistema de Calvino, dizia o seguinte: peco porque sou pecador. Então, eu já nasci pecador, já nasci com essa natureza, então isso aí é normal para a minha vida. Eu vou pecar porque eu sou pecador. No sistema semi-pelagiano, a história era diferente. Eu não nasci pecador, eu nasci com desejo de pecar, mas não nasci ainda condenado. Então, no dia que eu cometer o primeiro pecado, aí sim eu vou me tornar pecador. Então surgiu essas duas frases. Sou pecador porque peco. Quer dizer, no dia que eu pecar, aí eu vou ser pecador. Mas no sistema de Calvino, não, era peco porque sou pecador. Ou seja, já nasci pecador. Um dia eu estava falando com a mamãe, a minha santa mãe, a dona Estela, já está com 80 e tantos anos, né? Minha lourinha dos olhos azuis. Deus abençoe sua vida, minha mãe. Eu te amo muito. Minha mãe disse: meu filho, eu vi um escorpião. Só que ele era um filhote, muito pequeno. E eu pensei se eu deveria matá-lo. E ela disse: como ele era pequeno, ela hesitou em matá-lo. Mas aí ela lembrou que ele tinha veneno, que ia crescer, e que mais tarde poderia picar alguém da casa dela. E aí ela resolveu, disse: não, você já tem veneno. E aí ela matou. E aí ela pensou como Calvino: nós já nascemos escorpiões. Somos pequenininhos, bonitinhos, bebê é uma fofura, mas dentro daquele bebê já há uma natureza má, uma natureza inclinada para o pecado. É tanto que quando você coloca duas crianças juntas, um vai enfiar o dedo no olho do outro, um vai morder o outro, se você der uma coisa a um, ele não quer dar ao outro, ele não quer repartir. É só você experimentar e botar várias crianças juntas e você vai ver. E quem é professor sabe como dá trabalho. Então aí surgiu essa questão de, para Armínio, o homem nasce com a inclinação. Para Calvino, o homem não apenas nasce com a inclinação, ele já nasce pecador. E aí, textos como aquele: eis que eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Agora, os dois, que muita gente não sabe, eram homens de Deus. Eles só divergiam na doutrina. Então, Calvino e Armínio, eles divergiam apenas na doutrina. Estou tentando parar aqui, mas não está querendo parar. Deixa eu só dar um jeito aqui. Então, aqui está.
Então o que acontece? Calvino, ele nasceu em Genebra. Em Genebra não, desculpa. Calvino, ele nasceu na França, em Noyon, na Picardia. E ele nasceu no dia 10 de junho de 1509, ou seja, no século XVI. Ele era humanista e ele se converteu ao protestantismo em 1532, com 23 anos de idade. Calvino queria apenas estudar as escrituras, e Calvino escreveu as chamadas Institutas da Religião Cristã. Calvino escreveu as primeiras doutrinas protestantes e escreveu no formato de bolso, para que as pessoas pudessem levar para onde quisessem. Calvino resolveu fugir da França, porque ele foi perseguido pela igreja da época, e como reformador ele fugiu. Passando ele por Genebra, encontrou um amigo conhecido chamado Guilherme Farel, que o convidou para ficar em Genebra como prefeito, porque Genebra tinha se tornado uma cidade protestante. Então os protestantes que estavam fugindo no período chamado Contra-Reforma, então o que aconteceu? Agora essas pessoas encontravam um abrigo, refúgio em Genebra. Mas Calvino não quis. E ele disse, olha rapaz, eu só quero estudar, eu só quero ler, eu quero paz para poder ler. Manuel Irani, há quanto tempo, Manuel? Deus te abençoe. Deus abençoe vocês. Então Calvino disse o seguinte, eu quero estudar. E Guilherme Farel disse, maldito seja esse teu descanso. E aí Calvino, olhando para ele, disse, tá bom, vou ficar na cidade. E aí Calvino foi eleito prefeito da cidade, ele era a autoridade religiosa e a autoridade secular. Já na Holanda, aí surgiu também, e Calvino era um homem temente a Deus, um homem muito crente, casou com uma mulher chamada Idelete, então a casa dele vivia cheia de gente, ele socorria os aflitos, era um homem temente a Deus, impedia que as pessoas que viviam no pecado participassem da ceia. Para você ter uma ideia, quando a pessoa faltava o culto, e como ele era o prefeito, mandava a polícia buscar em casa. Ele era radical. Então a pessoa faltava o culto, ele mandava buscar em casa. E quando as pessoas vinham da farra e queriam ceiar, ele ficava em frente à ceia e dizia, para você ceiar, você tem que passar por cima de mim. Então, porque ele era duro, radical, rígido, então o pessoal no início não era muito fã de Calvino. Mas ele se tornou um grande escritor, um grande pensador. E ele foi muito influenciado por Santo Agostinho. E aí o que acontece? Eles morreram, eles não viveram na mesma época. Depois surgiu um homem também muito crente, muito temente a Deus, chamado Jacob Hermins, que durante a praga, uma pandemia como essa, ele resolveu estar no meio do povo, ajudando o povo. Calvino era mais teólogo, esse era mais pastor. Jacob Armínio era uma pessoa tremenda. Então os dois se completavam. E Jacob Armínio também era um estudioso das escrituras, da palavra de Deus. E ele nasceu na Holanda. E todo o problema começa ali, se desdobra, melhor dizendo, ali na igreja reformada holandesa. Ele é conhecido como teólogo holandês. Ele nasceu no dia 10 de outubro de 1560, ou seja, Calvino já havia morrido. Armínio tornou-se o pastor em Amsterdã. E ele começou a ensinar na Universidade de Leiden, que era uma universidade muito importante da Alemanha. E Calvino e Armínio
logo no início, era discípulo de Calvino. Então, ele ensinou teologia e, por causa da influência dos seus professores supralapsarianos, que nós vamos ver o que é isso, que nome é esse, né? Ele passou a divergir de alguma das doutrinas calvinistas. Ele morreu no dia 19 de outubro de 1609, já no século XVII, com 49 anos. Ou seja, foram homens de Deus, tanto Calvino como Armínio, porque hoje, infelizmente, muitas pessoas usam esses dois teólogos para brigarem, para discutirem, para mostrar o que tem dentro dos seus corações, a falta de paz na alma. Mas quando você vê, hoje tem um livro na minha estante, O Mestre e o Pastor, é John Pipe, D.A. Carson. Um é teólogo, o outro é pastor. Eles escrevem. E aqui nós temos um pastor, um grande teólogo, Calvino, e um grande pastor, Armínio. Dois homens de Deus, mas que infelizmente naquela época, como o tempo de vida era muito curto, devido aos esgotos, às pestes, às doenças, então eles morreram antes dos 50, morreram novos, mas Calvino escreveu sobre quase toda a Bíblia, comentou, escreveu as Institutas, Armínio também escreveu muito, Calvino escreveu mais, porque, como eu disse, Calvino era mais teólogo do que pastor, já Armínio era mais pastor, mas também era muito teólogo. Então, o nosso objetivo aqui não é levar as pessoas à briga. Eu me converti com o evangelho da paz, né? Então, o que acontece agora? Depois da morte, Armínio começa a dar aula na faculdade de Leiden, na Holanda, e aí ele percebe algumas pessoas que disseram, tinham professores lá, que eram supralapsarianos, supra é acima, lapso queda. Estes professores ensinavam que Deus decretou a queda para mostrar sua graça. Então, quando Armínio viu este tipo de argumentação e outros, ele disse não. Assim, tornaram Deus autor do pecado. E aí foram ler nos escritos de Calvino para ver se Calvino era supralapsariano. Se Calvino ensinava que Deus tinha decretado a queda para salvar o homem. E aí começou uma corrida aos escritos de Calvino. E até hoje o povo tenta ver se Calvino crê ou não crê assim. Então o que acontece é que Armínio, vendo isso, Armínio começou a pregar diferente. E Armínio começou a dar ênfase ao livre-arbítrio. Enquanto Calvino dava ênfase à soberania de Deus, Armínio dava ênfase ao livre-arbítrio humano. Então começou o que a gente chama na teologia de antinômio. Na teologia tem 3 grandes antinômios, que é a doutrina da Trindade, Deus é um e ao mesmo tempo 3. Como é que a gente pode? Antinômio quer dizer antinômios. São 3 leis, 3 coisas diferentes, que não há como reconciliar. Humanamente falando, não dá para explicar. Um antinômio é como 2 retas que se encontram no infinito, mas aqui não dá. Uma fica de um lado, a outra fica do outro. Então,
primeiro antinômio é o da Trindade. É você dizer, há um Deus, certo? E três pessoas. Como é que se explica? Não se explica. Se crê. O segundo é de Jesus Cristo. O grande problema de muita gente é que não admite tensão na Bíblia. E aí o que acontece? O segundo antinômio é em Jesus Cristo. Numa única pessoa reside duas naturezas. Ele é divino e ele é humano. E a gente pergunta, como explicar? A resposta é, não se explica. Se crê. Não dá para explicar que numa única pessoa reside o divino e o humano. Não dá. O terceiro antinômio é soberania de Deus e o livre-arbítrio. Como é que a gente vai explicar que Deus é totalmente soberano? Então ele manda, ele decide, ele escolhe, tudo vai acontecer do jeito dele e o homem tem liberdade. Então como é que a gente explica isso? Não explica. A gente tenta. Mas explicar, solucionar mesmo, como Deus é soberano e a sua vontade é que é feita, e o homem ao mesmo tempo tem livre-arbítrio. Então como é que Deus é soberano e o homem pode fazer o que quiser? Se Deus é soberano, todos nós temos que fazer o que Ele quer. Se nós fazemos o nosso querer, então a soberania de Deus já está comprometida. Mas a Bíblia explica as duas coisas. Na Bíblia nós tanto vamos ter textos que falam da soberania de Deus, como nós vamos encontrar textos que falam do livre-arbítrio. Só que nós vamos saber que livre-arbítrio é determinado pela natureza que nós temos. Livre-arbítrio, certo? Nós vamos agir de acordo com a natureza. Preste bem atenção a isso que eu vou dizer. Nós vamos agir de acordo com a natureza. Por exemplo, o cavalo está morrendo de fome. O cavalo está passando mal, já está nas últimas, de tanta fome. Você coloca uma banda de boi assada, ele não vai comer. Ele vai morrer de fome, porque a natureza dele não é carnívora. Carne para ele não é alimento. A mesma coisa, você pega um leão. E o leão está num circo ali, morrendo de fome, morrendo a míngua. Você olha, ele só tem pele e osso. Ele está nas últimas. E você coloca um monte de capim. Ele vai morrer de fome, mas não vai comer o capim. Por quê? Porque nem é da natureza do cavalo comer carne, nem é da natureza do leão comer capim. A natureza do cavalo é comer capim, a natureza do leão é comer carne. Assim, as nossas escolhas, elas dependem da natureza que nós temos. Então, nós escolhemos, sim. O homem escolhe, pastor? Escolhe, sim. O homem tem poder de escolha? Tem, sim. Mas ele vai escolher de acordo com a natureza dele. Ele vai fazer escolhas baseado na sua natureza. Então a natureza que ele tem vai determinar quais são as suas escolhas. Assim como o leão não come capim, nem o cavalo come carne, porque não faz parte da sua natureza, então eles só comem aquilo que está em harmonia com a sua natureza. Eu e você temos o direito de escolha. Mas o direito de escolha
depende da natureza que nos governa. Depende da nossa natureza. Então eu vou dar aqui uma definição gilbertiana de livre-arbítrio. Livre-arbítrio não é apenas o direito de escolher entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, entre o bom e o ruim. Não. O livre-arbítrio é tudo isso, mas não é apenas a escolha, é o poder para fazer. Então, o verdadeiro livre-arbítrio é: eu escolho fazer isso e eu faço. Por exemplo, a pessoa escolhe e ela quer pecar. E ela toma essa decisão e ela vai lá e ela faz. Mas livre-arbítrio é quando ela diz assim: também não vou pecar mais. E aí, se ela puder tomar essa decisão e dizer assim: eu tomei uma decisão de ir pecar, eu vou pecar a vida toda, e depois ela toma a decisão de não pecar nunca mais. Então, livre-arbítrio não é só saber o que é certo e o que é errado. Livre-arbítrio é tomar uma decisão e ter poder de colocar esta decisão em prática. É ter poder de colocar esta decisão em prática. Então, saber o que é certo e o que é errado, todo mundo sabe. Agora, o livre-arbítrio não é apenas escolher entre o certo e o errado, mas é dizer: eu escolhi o certo e eu vou fazer isso. Então, eu escolho, mas eu preciso de poder para concretizar, para gerar a minha escolha, para concretizar aquilo que eu decidi. Então eu tenho o poder de decisão. Eu tenho o poder de escolha. Mas a grande pergunta é: eu tenho poder de transformar esta minha escolha em prática? Eu tenho poder de transformar esta minha escolha em prática? Esta é a grande pergunta que nós devemos fazer. Então, nós vimos hoje que tem 3 sistemas que falam da salvação. O sistema universalista, que diz que todos vão ser salvos, esse é muito pouco reconhecido. Porque esse, a Bíblia diz que muita gente vai se perder, infelizmente. Existe o sistema de Calvino e de Arminio. E você pode dizer: eu não sou nenhum dos dois. Talvez é porque você não conhece, mas na maioria das vezes a gente é os dois. A gente faz, nossa doutrina é uma mistura dos dois. Quer ver? Vou mostrar. A pessoa, ela é arminiana. Aí ela diz, ela conversa com a amiga diz assim: rapaz, o meu marido está bebendo tanto, o meu marido é descrente, meu marido não é cristão. E a outra arminiana diz assim: não se preocupe, se ele não vier pelo amor, ele vem pela dor. Ou seja, ela é calvinista. A graça é irresistível. Outra vez a pessoa chega na casa de alguém, é comum, eu já vi muito isso. A pessoa chega, começa a conversar, e estão lá: oi amigo, oi meu irmão, graça e paz, paz do Senhor, como é que o irmão está? Aí chega alguém da família que não é cristão,
E repentinamente a pessoa olha para aquele e diz: Deus tem um plano na tua vida. Ou seja, você é escolhido. Você é eleito. Então tem essas coisas, né? Então o calvinista, quando está pregando, chama as pessoas para aceitarem a Jesus Cristo, né? E aí ele não faz um apelo, ele não diz assim: vem aqui quem é eleito, vem aqui aqueles por quem Jesus morreu. Não. Ele prega para todos. Então ele estende a salvação para todos, mas na fé, na realidade, ele crê que aquela pregação não vai para todos, vai apenas para os eleitos. Então, nós temos esses dois sistemas, que todo o protestantismo crê ou está de um lado ou está de outro, ou o sistema, a salvação, devido à pessoa não conhecer, é uma mistura de arminianismo e calvinismo. Agora, indo para a nossa prática e para o final da nossa aula, nós estamos estudando sobre a salvação e como se formaram as doutrinas que nós cremos, abraçamos. Então nós temos homens que estudaram, que escreveram, que foram iluminados por Deus, e como vem lá de Paulo, que deixou seus escritos, Pedro, Tiago, João, os pais da igreja que interpretaram, das disputas teológicas entre os que achavam que era certo e que era errado, até chegar aos nossos dias. Para quê? E muitas vezes nós descartamos o trabalho de tanta gente maravilhosa. Nós não queremos saber. O nosso objetivo aqui não é fazer você calvinista ou arminiano. O nosso objetivo aqui é fazer você compreender de forma imparcial, tanto que eu puder, como se formaram os dois sistemas soteriológicos. Como compreendem a salvação no sistema calvinista e no sistema arminiano. Para que você possa compreender, para que você saiba o que chegou a você e de onde veio. Para que você saiba, rapaz, o meu sistema doutrinário, aquilo que eu creio, a minha fé, ela veio por esse caminho até chegar ao meu coração. Então Deus escolheu homens para pensarem, para ensinarem, para escreverem e para discutirem. Porque quando você para com a discussão aqui tem um sentido de diálogo, de dizer, olha, eu penso assim, para chegar ao que é correto. Porque um dia acusaram Martinho Lutero, e a Igreja Católica disse: Lutero, faça isso não, Lutero. Por que você vai pregar essas coisas? Por que você vai escrever isso? Você está acabando, Lutero, com a unidade da igreja, Lutero. Lutero, você está dividindo a igreja. Lutero olhou e disse: melhor divididos pela verdade do que unidos pelo erro. Ele disse: melhor divididos pela verdade do que unidos pelo erro. É como se ele estivesse dizendo: olha, se for para viver nesse erro aí, a vida inteira, me enganando os outros e sendo enganado, e no final eu perder a minha alma, eu prefiro me posicionar contra, pensar diferente, pregar diferente, falar diferente, correr risco, mas trazer para o povo uma alternativa, para que eles possam crer.
Sabe por quê? Que nós muitas vezes não gostamos de controvérsia, de divergência? É porque nós não temos a capacidade, o senso crítico de poder examinar, de ouvir, de ler e de ver o diferente. Por isso há tanta guerra, porque a gente não consegue conviver com o diferente, a gente não consegue entender, a gente fecha o ouvido e fecha a mente. Pensou diferente da gente, eu fazia assim, quando eu ouvia falar de Calvino, eu me trancava. Não queria nem saber. Quando eu comecei a ler os livros de Calvino, depois já de pós-graduação, eu vi que não era nada daquilo que tinham me dito. Quando eu comecei a ler os livros de Arminio, as obras de Arminio, as cartas de Arminio, eu descobri que Arminio não era nada do que tinham me dito, que os dois eram homens de Deus, tementes a Deus. Então eu e você precisamos estudar, conhecer os lados, ter essa graça de Deus de saber, rapaz, eu posso conhecer o outro lado. Eu quero conhecer os dois lados para saber se eu não estou misturando, se eu não estou bagunçando tudo na minha vida, porque é a minha salvação. Porque é fundamental, porque eles escolheram textos, eles pegaram os textos da soberania, do livre-arbítrio, e organizaram a teologia. Então, não existe essa história de neutralidade. Ou nós estamos, a nossa doutrina, ou ela é calvinista, ou ela é arminiana, ou pior, ela é híbrida. Ela é uma mistura de Calvino com Armínio, ela é uma espécie de Frankenstein. E pastor Gilberto, como é que a gente faz isso? Como é que a gente descobre? Como é que a gente vê o pensamento desses irmãos? Que eles nem brigaram, porque quando Armínio apareceu, o Calvino já tinha morrido. Isso foi coisa dos... o calvinismo e o arminianismo foi uma construção dos discípulos dos dois, e não dos dois. E aí, como é que a gente faz? Estudando. Tentando ver de forma imparcial. Tentando ver cada um. E ver qual é a nossa posição. E também ver qual é... Porque a Bíblia é a nossa referência maior em questões de fé e prática. E ver o que a Bíblia diz. Então, hoje é a introdução. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo. E assim, pastor, eu não entendi isso. O material já está aí. Então leia. Se você não entendeu, coloca a dúvida aqui. Uma vez disseram que tinham colocado a dúvida, mas eu já procurei e não tem. Porque todas as vezes que eu vou postar, eu olho, assim que termina, eu vejo os comentários. E eu ainda não vi nenhuma pergunta. Então, se você fez, foi um dia que eu infelizmente não vi, certo? Então, se você não entendeu, deixa aí a sua pergunta, que na próxima aula eu já estarei respondendo. E se você quer se matricular, mande uma mensagem de WhatsApp para 92037604. Tenha uma boa noite e amanhã eu espero você ao meio-dia, no estudo bíblico do meio-dia. Então leia o material que eu mandei. Amanhã, meio-dia, estudo bíblico. E se você quer se matricular, quer estudar a palavra de Deus, quer se aprofundar, quer saber de onde veio, porque tudo que chegou a nós veio de algum lugar. E eu tenho que saber de onde é que veio. Eu tenho que saber por onde passou, porque saiu lá de Jesus, saiu lá de Moisés, mas passou por muitas cabeças, por muitas mãos que escreveram, até chegar a nós. Não veio direto assim, Jesus pulou para nós, não. Então, eu quero saber de onde veio, você quer? Então, se matricule, porque em breve nós estaremos, infelizmente, fechando a aula somente para os alunos inscritos. Então, faça a sua matrícula 92037604. Fora do Brasil, você bota 55 e bota o código daqui 85.
Então você que está em outro estado trabalhando, você que é obreiro, que quer aprender, então deixa o teu comentário aí. Um abraço, fique com Deus. E amanhã nós temos um encontro estudando as bem-aventuranças, o Sermão do Monte, coração do Evangelho. Eu fico por aqui, mando um abraço para você. Deus te abençoe, Deus seja contigo. Estude o material, estude os livros que eu indiquei, certo? E Deus seja contigo. E deixe suas dúvidas aí, leia, né? Depois coloque suas dúvidas aí e eu estarei respondendo. E esta aula estará aqui e estará colocada, postada lá no meu canal no YouTube, Gilberto Rebouças, tudo minúsculo, certo? Então, não esqueça, amanhã nós temos um encontro e corra para se matricular antes que o número de aluno feche. Então, 92037604, aqui o irmão César botou, certo? 92037604, dê uma lida, certo? Leia, porque nós não temos o hábito de ler. Então, leia, tente compreender, e não compreendendo, nós estamos aqui para servi-los. Deus abençoe, fique com Deus e até amanhã, ao meio-dia. Um abraço para o irmão César, para a irmã Inês. Irmã Inês, um abraço bem grande, com aqueles bolos gostosos. Rebeca, Abigail, um cheiro, né? Linda Inês e bela Inês, o nome de vocês já diz tudo. Então um abraço a todos os irmãos, a todas as pessoas, né? A minha amiga Raquel. Deus abençoe, Deus seja com cada um de vocês. E eu vou ficando por aqui, vou descansar um pouco. Hoje já é a segunda. Então, que Deus abençoe, né? E a turma de sábado saiba, tem aula presencial. Turma de sábado, né? Lá no CETAD tem aula presencial. Então não falte, não perca. Deus abençoe. Amanhã, ao meio-dia, eu aqui e você aí. Juntos para a glória de Deus.